Então, gente, eu vou trazer muita coisa para vocês, muita informação para vocês hoje, na aula de hoje. Ela é muito importante, tá? E eu quero que vocês, assim, saiam dessa aula sem dúvida. Então, qualquer dúvida que surgir no momento que eu estiver explicando, eu peço a vocês que vocês finalizem, tá certo? Eu vou tirar dúvidas de várias coisas, tá? Eu vou começar a aula fazendo algumas observações de questões que vocês já viram em aula, mas que continuam, digamos assim, errando na redação. E também vou apresentar uma competência nova hoje, tá? Então, a gente vai ter, assim, muita informação envolvendo muita competência. É assim mesmo, né? Porque essa turma iniciou agora, praticamente, temos pouco tempo, então a gente vai ter que ver tudo acelerado mesmo, tá? Mas, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar o ritmo, vocês vão me falando, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a aula falando sobre a competência 5, tá? Vejam, eu mandei para vocês, semana passada, duas aulas gravadas sobre a competência 5. Como nós não tivemos aula ao vivo por causa do feriado, né? A gente não poderia ficar uma semana sem conteúdo, uma semana parados, porque a gente realmente está meio que correndo contra o tempo. Então, eu mandei essas aulas gravadas, eu espero que vocês tenham assistido, tá? Então, hoje eu vou apenas tirar as dúvidas de vocês sobre aquele material que eu mandei na semana passada, certo? Então, por exemplo, eu não vou explicar aquela aula novamente aqui ao vivo, certo? Ela já foi disponibilizada para vocês. Mas nesse momento, como nós estamos aqui ao vivo, interagindo, é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas, certo? Eu vou colocar aqui um dos materiais que eu utilizei naquela aula, né? E quando vocês olharem o material, eu sei que vocês vão acabar lembrando de algo que deixou vocês com dúvidas, certo? Esse material aqui é o material da segunda aula sobre a competência 5. Eu mandei a primeira, que foi a introdução, explicando o que é cada elemento, né? E essa aula aqui foi mais focada no detalhamento, tá? Vejam, eu vou dar meio que uma recapitulada sobre o detalhamento, por quê? Porque o detalhamento da proposta é algo que deixa vocês sempre, né, todos os alunos, um pouquinho confusos. Então, é por isso que eu estou, né, enfatizando aqui novamente, certo? Só lembrando, o detalhamento, como eu falei em aula já, na aula gravada, ele é uma informação que você acrescenta a qualquer um dos elementos. Então, os elementos vocês vão ter que meio que memorizar, tá? Não é que vocês vão ficar preocupados, ai meu Deus, eu vou fazer um jeito de memorizar. Não. De tanto vocês utilizarem na redação de vocês, vocês vão memorizando. Alguns já têm conhecimento sobre os elementos da proposta de intervenção e já sabem. Então, quando eu falo agente, quando eu falo meio, já sabe do que eu estou me referindo. Mas algumas pessoas ainda estão, né, vendo pela primeira vez agora e vai demorar um tempinho para ir memorizando isso, tá? Então, só lembrando, a gente tem 5 elementos na proposta de intervenção. E o que é a proposta de intervenção? É a solução que você vai dar para os problemas que você abordou no seu texto, tá? Então, todos os problemas que você apontou no seu texto precisam ser solucionados e você precisa dar sugestões, né? O que pode ser feito para que aquele problema não exista, ou para que aquele problema diminua, tá? E o que seria o detalhamento, então? O detalhamento é uma informação a mais que você coloca sobre qualquer um daqueles elementos. Então, é uma informação que você coloca para o agente, para a ação, para o meio. É sempre uma informação a mais que você dá, certo? Sobre qualquer um desses elementos, tá? Esse detalhamento, ele pode aparecer de 4 formas. Elas estão aqui. Ele pode ser uma exemplificação, você pode dar um exemplo. Por exemplo, eu posso colocar como agente ONGs, né? E aí eu vou detalhar.
o meu agente, eu posso dar exemplos de ONGs, dependendo do meu problema. Eu posso colocar, por exemplo, que a mídia precisa divulgar, fazer divulgação sobre determinado problema. Aí eu dou exemplos do que seria essa divulgação, tá? Observem aqui o exemplo. Os meios de comunicação, como a TV, né? Aí a pessoa continua. Observe, os meios de comunicação, certo? Eles estão aqui como um agente, certo? Os meios de comunicação. Como a TV é um exemplo dos meios de comunicação. Então, isso aqui é um detalhamento, tá? Um detalhamento de quem? Um detalhamento do meu agente, que é os meios de comunicação. E por que é uma exemplificação? Porque eu estou dando um exemplo do que seriam esses meios de comunicação. A gente sabe que meios de comunicação existem vários, e aqui eu estou dando o exemplo, né, de quais meios de comunicação podem fazer algo, tá? Então, pode ser uma exemplificação, pode ser uma explicação, tá? O que é explicação? É quando você coloca lá o seu agente, a sua ação ou o seu meio, e você meio que vai fazer uma explicaçãozinha, né, sobre aquela informação que você colocou. Observe aqui. É necessário políticas públicas que estejam voltadas à proteção da criança. Então, quando eu estou dizendo que elas devem ser voltadas à proteção da criança, eu estou explicando, né, o que são essas políticas públicas, certo? Então, é uma explicação. Pode ser também uma contextualização. A contextualização é uma informaçãozinha a mais, um elemento a mais, que você vai e adiciona. Observem aqui. Os conselhos tutelares na função de órgãos de proteção à criança. Então, essa parte aqui em negrito, né? Ela é um detalhamento de quem? Do agente, ó, dos conselhos tutelares. E por que é uma contextualização? Né? Porque eu estou dando meio que um detalhezinho sobre aquele agente, tá? Pode ser também uma justificativa. A mídia por ter grande poder de influência. Observem, eu estou dizendo por que eu escolhi a mídia, né? Então, qual foi o motivo que me levou a escolher a mídia como um agente? Porque ela tem grande poder de influência. Então, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês são detalhamentos da proposta, tá? E cada um aparece de uma forma diferente. Professora, tem outra forma de colocar detalhamento, a não ser assim, dessa forma como você colocou? Não, tá? O detalhamento da proposta é sempre um exemplo, uma explicação, uma justificativa ou uma contextualização, tá? Só esses quatro. Mas, professora, eu posso detalhar quem? Você pode detalhar qualquer elemento. Você pode detalhar a ação, você pode detalhar o meio, você pode detalhar o agente, você pode detalhar o efeito. Qualquer elemento que você queira detalhar, você vai detalhar. Aí, vejam, aqui não tem nenhum exemplo do detalhamento do efeito, porque ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Todas as vezes que você for colocar uma explicação como detalhamento, você vai introduzir esse detalhamento com o quê? Certo? Então, se você já memorizar e pensar assim, eu gosto sempre de colocar uma explicação. Então, sempre introduza o seu detalhamento, tá? Com o quê? Com a palavra que. Entendido? Então, sempre façam isso que vai dar certo. Então, é necessário políticas públicas que estejam voltadas a não sei o que, tá? Então, observem que quando eu coloco o que e coloco, lembrem também outra coisa. Não, Júnior, não. Deixa eu repetir a pergunta de Júnior. Ele está perguntando se precisa colocar detalhamento em todos os elementos. Não. Você só tem a obrigação de colocar o detalhamento em um elemento, tá? Você não precisa colocar em todos os elementos. Então, colocou em um, colocou na sua proposta mais completa, tudo bem, já está valendo. Eu sempre peço para os meus alunos fazerem 2 detalhamentos de uma proposta só, dentro de uma proposta só. Por quê? Porque o detalhamento, ele gera muita dúvida no próprio avaliador. Então, tem avaliador que enxerga
uma informação como um detalhamento. Aí o outro avaliador vai e não enxerga. Então, para que vocês não se arrisquem a colocar algo que não seja considerado detalhamento, eu sempre peço que vocês utilizem dois detalhamentos, tá? Dentro da mesma proposta, ok? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de como vocês podem fazer isso, tá? Aqui eu coloquei os exemplos, né, de acordo com cada elemento. Como é que você detalha a ação, como você detalha o agente, como você detalha o meio e como você detalha o efeito. Eu coloquei isso em aula, tá? Mas eu quero que vocês me digam, eu não vou explicar tudo de novo, eu quero que vocês me digam se ficou alguma dúvida dessa parte aqui. Eu mandei uma aula na qual eu explicava isso, certo? Como é que você detalha a ação. Na verdade, é o que eu já falei aqui em cima, só que aqui eu coloquei de uma forma mais específica. Ainda existe alguma dúvida sobre o que é o detalhamento para vocês? Aproveitem, esse é o momento. Acho que não. No vídeo estava muito bem explicado. Pronto, ótimo. Eu vou colocar aqui uma página em branco e eu vou... E eu vou fazer o seguinte, vou fazer algumas observações ainda sobre proposta de intervenção, porque eu acho que ela, às vezes, gera alguma dúvida. Se eu colocar aqui um documento no Word para eu rabiscar. Aí, deixa eu inserir uma página. Pronto. Eu vou botar esse documento só para a gente rabiscar, que eu não gosto de usar o quadro do aplicativo, não. Vamos lá. Eu vou fazer algumas observações aqui sobre a proposta, tá? Depois eu edito direitinho o documento e eu mando para vocês. Vejam, uma coisa que eu tenho observado bastante na redação de vocês é incoerência, vou explicar direitinho, entre os elementos. O que é que acontece? Quando a gente escolhe os elementos, a gente tem que observar se eles têm uma relação de sentido entre si. Eu vou colocar aqui um exemplo e vocês vão me dizer onde está o erro, tá? Eu vejo muita redação assim, ó. O governo... Não, vou botar a minha. Onde está o erro dessa proposta aqui? Aqui a gente tem o agente, né? O governo é o agente, deve destinar verbas à ação, né? E por meio de campanhas é o meio, né? Me digam qual é o erro aqui nessa proposta. O que é que vocês acham? O que é que está errado aqui? E aí, meu povo? Tem nada de errado? Ninguém identificou o erro? Tem coisa errada. Eu quero que vocês me digam o que é que está errado aqui. Ô, Jússi, Oi. eu acho que é esse por meio de campanhas. Por que assim? Consegue explicar melhor? Por exemplo, o governo deve destinar verbas. Como é que ele vai destinar?
sei lá, as verbas por meio de campanhas. É meio. Isso, é exatamente, é isso mesmo. É aí que está o erro. Veja, ele vai destinar verbas por meio de campanhas, não tem relação de sentido alguma, né? O meio, gente, é um detalhe sobre a ação, tá? Você vai dizer de que forma aquela ação vai ser realizada. Então, se eu digo que ele vai destinar verbas, né? Eu teria, teoricamente, que dizer, né? Através de que ele vai destinar verbas. Então, eu tenho que escolher um meio que tenha total relação de sentido entre uma relação de sentido com a ação, tá? Primeiro, quando for colocar. Alguém desativou o áudio aí? Tá dando um eco? Eu não sei quem é. Não, foi que eu Pera. Bom, vou continuar. Aí vejam. Primeiro que. Eu entrei pelo notebook, aí o celular estava ligado na aula. Tá certo, tá certo. Destinar verbas, veja que não, já não é algo muito bom para uma ação, ele seria até melhor se fosse um meio, né? Porque assim você vai pensar, meu Deus, eu vou dizer que ele vai destinar verbas como? Se destinar verbas já é mandar, né? Então como é que ele vai fazer isso? É difícil da gente achar, né? Então pensem sempre que o meio é como se fosse um detalhamentozinho a mais sobre a ação, tá? Você vai especificar a ação, certo? Então, eles têm que manter uma relação de sentido. Então, como ficaria legal aqui? Eu poderia dizer que o governo, por exemplo, deve reformar as escolas. Não, vou colocar investir, que é mais válido. Investir na educação básica por meio de reformas nas escolas. Vocês acham que ficou com mais sentido agora? Tem sentido agora, dessa forma como eu coloquei? Ou está sem sentido? Agora, peraí. O governo ele deve investir na educação básica, ou seja, ele deve modificar alguma coisa na educação básica, por meio de reformas nas escolas, né? Agora sim. Isso, esse investimento vai ser como? Por meio de reformas nas escolas. Observem uma coisa, a ação ela vai ter um sentido mais amplo, tá? E o meio vai ter um sentido mais específico. É como se eu fosse dar um detalhe dessa ação. Então, quando eu penso assim, ó, o governo deve investir na educação básica, né? Vejam que investimento é algo mais amplo, né? É algo amplo. Investir pode ser tanta coisa, né? Investimento em educação pode ser de diversas formas. E aí eu coloco de qual forma eu quero, né? Por exemplo, investir na educação pode ser por meio de reformas nas escolas, pode ser por meio da contratação de novos profissionais, pode ser também por meio da compra de novos equipamentos. Vocês estão entendendo? Então, observem que todos os exemplos que eu estou dando aqui, ó, reformas nas escolas, contratação de profissionais, compra de novos equipamentos, tudo isso, né, é um investimento na educação básica, tudo isso é investimento, tá? Então, observem que a ação é algo maior, né, algo que tem um sentido maior. E o que eu vou selecionar como meu meio, ele tem que ter um sentido mais específico, mas precisa estar relacionado com o quê? Com a minha ação. Então, tenham muito cuidado, porque eu estou vendo muito problema desse tipo, tá? Nas redações de vocês, tá? Então, presta mais atenção na próxima com relação a isso. Outra coisa que eu estou vendo muito é o seguinte. Eu acho que eu não sei se eu falei naquelas aulas gravadas, porque tem muito tempo que eu gravei, mas observem uma coisa, isso é muito importante. A proposta de intervenção é feita para solucionar os problemas que vocês apresentaram no texto de vocês, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Naquele texto que eu entreguei hoje, foi sobre o que mesmo? Deixa eu lembrar. Sobre a adoção, né?
lá naquele texto sobre adoção. Aí muita gente colocou como argumento o preconceito da adoção mesmo, né? Se eu estiver errada, me corrija. Foi? Não, deficientes. Não foi, gente? Foi a da inclusão dos deficientes. Foi, pronto. Aí muita gente colocou como argumento o preconceito e outras pessoas colocaram dificuldades no mercado de trabalho, tá? Então, muita gente utilizou esses dois argumentos, que são argumentos totalmente coerentes, não tem nada de errado com os argumentos. A gente está falando aqui de proposta de intervenção. Aí, observem, aqui nos meus argumentos, na maioria dos temas, eu vou colocar sempre problemas, né? Então, eu tenho, na minha tese, eu tenho um problema maior, e nos meus dois argumentos, eu vou colocar problemas mais específicos. Na verdade, são as causas daquele problema maior. Então, por exemplo, lá na tese, disseram assim, que as pessoas com deficiência, aqui um exemplo de tese, enfrentam dificuldades com relação à inclusão social. Isso é uma tese, né? Por que elas enfrentam essas dificuldades? Por causa do preconceito e por causa de dificuldades no mercado de trabalho, tá? Se fosse num texto, claro que eu ia trocar aqui essa palavra, certo? Dificuldades para não ficar repetitivo, mas não é isso que a gente vai analisar agora. Então, aqui a gente tem a tese, né? Aqui a gente tem o argumento 1, né? E aqui a gente tem o argumento 2. Aí vocês devem estar se perguntando, a professora estava falando agora de proposta de intervenção, agora vem com tese e argumento? Gente, a tese é a base do texto de vocês, é com base nela que vocês vão discutir tudo, do início ao fim. E a conclusão não é um elemento à parte do texto de vocês. A conclusão deve estar totalmente amarrada com o restante do texto. Então, a proposta de intervenção de vocês deve vir para resolver os problemas que vocês apresentaram nos argumentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho que pensar numa proposta de intervenção que resolva tanto o problema do preconceito como as dificuldades para eles entrarem no mercado de trabalho. Eu tenho que pensar em uma proposta que resolva esses dois problemas. Professora, mas são problemas diferentes, né? E se eu não conseguir? Se eu não conseguir, né, resolver esses dois problemas por serem diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas propostas. Eu vou fazer uma proposta para resolver esse problema e outra proposta para resolver esse problema, tá? Então, quando for elaborar a proposta, vocês precisam sempre pensar, essa proposta é para resolver o quê? É para resolver os dois problemas que eu apresentei nos meus argumentos. Então, prestem muita atenção nisso. Aí, por exemplo, eu vi redações que tinham esses dois argumentos, aí a pessoa colocou uma proposta para resolver só o problema do preconceito. E o mercado de trabalho? Entra onde? Né? Então, precisa rever isso. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, uma proposta de intervenção com relação ao preconceito pode envolver a mídia, né? Porque envolve mais esse trabalho de sensibilização, informativo. Eu posso colocar assim, a mídia deve realizar campanhas de sensibilização por meio de, deixa eu ver, campanha de sensibilização. Quem tem aí uma ideia de um tipo de campanha de sensibilização? Porque, vejam, aqui, ó, realizar campanhas de sensibilização é algo amplo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar, né, em tipos de campanhas de sensibilização para colocar como um meio. Por quê? Porque seria algo mais específico, né? Por exemplo, eu poderia dizer que é por meio de propagandas,
na TV sobre a necessidade de contratação Vejam, a mídia é o quê, gente? O agente, não é isso? Deve realizar campanhas de sensibilização. É o quê? A minha ação por meio de propagandas na TV, né? Isso aqui vai ser o quê? O meu meio. Essa parte aqui sobre a necessidade de contratação de pessoas com deficiência pode ser um detalhamento, tá? Mas não utilizem dessa forma, porque muitos avaliadores nem vão interpretar como detalhamento, tá? Ele vai ser apenas uma informaçãozinha a mais, né, sobre essas propagandas, certo? Aí, observem, o que é que eu quero mostrar para vocês? Quando eu falo da sensibilização, quando eu falo da necessidade de contratação, eu estou resolvendo qual problema aí? Não vou nem terminar essa proposta. Mas me digam, vocês acham que com essa proposta eu estou resolvendo o problema do preconceito, eu estou resolvendo o problema das dificuldades no mercado de trabalho, ou estou resolvendo os dois ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Acho que os dois. Alguém mais tem uma sugestão? Alguém mais? Nesse caso aqui, eu estou resolvendo os dois. Por quê? Porque quando eu falo de campanhas de sensibilização, né, eu já estou abordando, né, que as pessoas não devem ter um certo preconceito. Mas eu posso deixar isso nítido no meu efeito, né? Eu posso colocar assim, ó, para que as pessoas com deficiência não enfrentem o preconceito na sociedade e nem sintam dificuldades. Esse período está bem longo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa questão do período, não. São as informações, ok? Vejam, aqui eu posso resolver os dois problemas, certo? Por quê? Observem que no efeito, né, aqui a partir do para quê, eu estou dizendo para que as pessoas, né, não enfrentem o preconceito na sociedade. Então, vou conseguir resolver o problema do preconceito. E nem sintam dificuldades para se inserirem no mercado de trabalho. Ou seja, já estou resolvendo esse também. Então, eu posso sim, tá? Resolver os dois problemas dentro de uma só proposta, tá? Mas se eu não conseguir pensar em algo que resolva os dois, o que é que eu vou fazer? Eu posso colocar em propostas diferentes. Eu posso dizer aqui, colocar a mídia aqui, depois eu posso colocar as empresas, devem estabelecer um número de contratação de pessoas com deficiência e tal, e tal, e tal. Aí, vejam, vocês precisam prestar atenção se realmente está resolvendo os dois problemas. Não é para resolver um problema que não foi discutido e não é para resolver só um problema, é para resolver os dois. Entendido, minha gente? Alguma dúvida sobre proposta de intervenção? Não. Eu tenho tanta coisa para mostrar hoje que haja tempo, viu? Deixa eu ver se... Não. Pronto. Ótimo. Deixa eu ver. Outra coisa que eu quero que vocês se liguem é na organização da proposta. Eu gosto que vocês coloquem na ordem, como eu coloquei aqui, ó. Ó, eu gosto que vocês coloquem nessa ordem. Observem que primeiro eu coloquei o agente, que é a mídia. Depois coloquei realizar campanhas de sensibilização, é o agente. Depois coloquei o meio, depois o efeito. Eu quero que vocês sigam essa ordem, tá? Primeiro,
o agente, depois a ação, depois o meio, depois o efeito, tá certo? Para não ficar longo aqui o período, eu poderia ter quebrado, certo? Eu poderia ter colocado assim. Vou consertar aqui para vocês verem que não precisa colocar tudo dentro de um período só. Essa ação tem como objetivo preste atenção. Observem. Observem que antes aqui estava direto, né? Eu coloquei assim, para que, não sei o que, não sei o que. Aí observem que o período ficou bem longo. E quanto mais o período fica longo, mais desorganizado fica. Aí observem. Olha como ficou melhor organizado agora, depois que eu coloquei o ponto continuando, em vez do para que direto. Ó. A mídia deve realizar campanhas de sensibilização por meio de propagandas na TV, sobre a necessidade de contratação de pessoas com deficiência por parte das empresas. Eu vou ter que trocar aqui pessoas com deficiência, percebi agora. Essa ação tem como objetivo diminuir o preconceito enfrentado fiz uma substituição aqui para não ficar pessoas com deficiência novamente, que eu já coloquei aqui em cima. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu coloquei o agente, né, a mídia, coloquei realizar campanhas é ação, coloquei por meio de propagandas na TV, que é o meio. E eu não fui direto, né, no efeito. Eu coloquei um ponto continuando e eu coloco. Essa ação tem como objetivo diminuir o preconceito enfrentado por essa parcela da população. Essa parcela da população, eu estou me referindo a quem? Às pessoas com deficiência, só para não ficar repetitivo, tá? Então, o que é que eu quero? Obedeçam sempre essa ordem. Primeiro, o agente, depois a ação, depois o meio, depois o efeito, tá? Tenham cuidado para observar se o que você colocou aqui em cada elemento, se eles têm uma relação de sentido. Não vamos colocar coisas nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Professora, e se eu fosse colocar um detalhamento aqui, o que é que eu faria? Onde eu colocaria esses dois detalhamentos, né? Eu poderia colocar assim, a mídia, por ter grande poder de influência. Observe, quem é que tem grande poder de influência? A mídia. A mídia é meu agente. Então, essa parte aqui é o detalhamento do meu agente, tá? Nesse caso, que tipo de detalhamento é esse? É uma justificativa, né? Por ela ter grande poder de influência. Foi por isso que eu escolhi a mídia. Deve realizar campanhas de sensibilização por meio de propagandas na TV sobre a necessidade de contratação de pessoas com deficiência por parte das empresas, tá? Eu poderia colocar outro detalhamento aqui, por exemplo, eu posso detalhar o meio, ou então posso detalhar essa ação. Deve realizar campanhas de sensibilização, posso acrescentar uma informação aqui sobre essas campanhas, tá? Por meio de propagandas na TV sobre a necessidade de contratação. Eu posso colocar também alguma informação sobre essas propagandas, dar exemplos, né, de como seriam essas propagandas, certo? E também posso detalhar o meu efeito. Essa ação tem como objetivo diminuir o preconceito enfrentado por essa parcela da população. Aí, o que seria aqui o detalhamento do efeito? Eu boto um assim, ou então dessa forma. Só esses dois elementos coesivos que valem, tá? Assim, dessa forma. Assim, o que vai acontecer depois que diminuir esse preconceito, né? Assim, as pessoas com deficiência, vai ter que repetir de novo, não
Assim, as pessoas com deficiência poderão exercer na prática o papel de cidadãos. Aí, observem, isso aqui, depois do assim, é um detalhamento, que a gente chama de efeito do efeito. O que é isso, né? O que seria? Observem que o efeito é sempre um objetivo. Então, quando a gente vai fazer o detalhamento do efeito, a gente tem que pensar, depois que for alcançado esse objetivo, o que é que mais pode acontecer? Qual é a consequência, né? Depois que se alcança esse objetivo. Então, se eu alcancei o objetivo de diminuir o preconceito, o que é que vai acontecer depois disso? O que é que eu espero que aconteça depois que diminua esse preconceito? Aí eu quero, quando isso diminuir, realmente as pessoas com deficiência vão poder exercer na prática o papel de cidadãos, tá? Então, isso aqui a gente chama de efeito do efeito, que serve como detalhamento. Aí, observem, eu tenho 2 detalhamentos. Eu tenho esse aqui, por ter grande poder de influência, tá? E eu tenho esse aqui, depois do assim. Assim, todos os cidadãos, não sei o que, não sei o que, tá? Tenho 2 detalhamentos dentro de uma só proposta. É isso que eu falo em fazer 2 detalhamentos, certo? Eu tenho uma só proposta, tenho todos os elementos dentro dela, tá? E eu coloquei 2 detalhamentos. Professor, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Por que eu faço para colocar 2 propostas, ou 2 detalhamentos, para garantir que esse detalhamento vai ser validado e vão considerar o detalhamento de vocês, certo? Tem menos de 1 minuto aqui, eu vou encerrar e nós voltamos no mesmo link, tá certo?